Vamos ver aqui o que Ratatouille nos ensina sobre a crítica de arte. A gente viu um vídeo do Entre Planos ontem, que foi muito bom. Entre Planos tem vários vídeos muito bacanas. Eu não sou o cara do cinema, né? Então é bem legal poder aprender com ele. Atenção, este vídeo tem spoilers. Críticos de arte podem ser profissionais bem mal vistos por muita E eu concordo. gente. É, é, eu vejo muito mal crítico de arte. Desculpa. Vamos lá. Posso dar carteirada? Deixa eu dar carteirada. Como diretor de narrativa e roteirista do Pocket Bravery. Indicado o melhor jogo de luta do Game Awards de 2022. Como editor de B-Tiger, que será publicado pela MPEG no Brasil, no Anime Friends. E depois distribuído para o Brasil todo. Como editor de Dusk Maiden, que ganhou segundo lugar no Campeonato Internacional da Shueisha. Como editor de Monsters Odyssey, que foi... ficou em segundo lugar também? Não lembro agora. Creators Award. No primeiro campeonato mundial da Shueisha no Manga Plus Creators. Destaque no Webtoon 4 vezes, com mais de 1,5 milhão de views. Como editor de Monsters Odyssey 2 e Smells Like Teen Spirit. 3 obras que vão ter surpresas. Teremos surpresas no Brasil e internacionalmente. Mas eu tenho que ficar quieto. Não posso falar nada. Como diretor roteirista. Diretor narrativo e roteirista do Pocket Bravery 2. Que eu estou terminando o roteiro, inclusive. Como... Deve ter mais mangá que eu fui editor, nem tô lembrado. Como tudo isso. E como youtuber. Como youtuber narrativando, que faz vídeos analisando animes e mangás. Eu pude estar em todas as camadas da produção artística. Eu estive do lado que ensina sobre técnica, eu estive do lado que faz a análise crítica e eu estive do lado que cria. E essa é uma opinião que eu já tinha há muito tempo, mas só confirma. Ah, tem outro também, né? Valhalla Reborn, publicado no Japão. Também. Teve mais concursos que eu ganhei. Agora nem lembro, tem que começar a anotar essas coisas. Mas o mais difícil de todos, obviamente, é criar. Criar é o mais importante, porque não se ensina nada que alguém não tenha criado antes. E não se analisa nada que alguém não tenha criado antes. Então o ímpeto de criar, e a capacidade de criar, e a dificuldade de criar, cara, são as coisas mais importantes desse meio. Então, a maior parte dos críticos artísticos que eu já vi por aí, eu não sou ligado nisso, tá? Então eu posso estar falando besteira. Mas o que eu vejo do nível de crítica artística que saía no jornal, em site tipo UOL, G1 e o que eu vejo no YouTube, o nível é baixíssimo. 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 E não é só baixíssimo, como muitas das vezes os críticos são arrogantes e se acham melhor do que a obra de arte que eles estão analisando. E isso, pra mim, é uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer. Então, a habilidade de criar é diferente da habilidade de ensinar, que é diferente da habilidade de criticar. As três coisas são importantes. Alguém que cria não necessariamente é alguém bom em analisar ou alguém bom em ensinar. Vou dar um exemplo aqui. Quando vai ter outra coisa que eu vou fazer em um certo país, como uma experiência muito doida. E aí eu mostrei pro Hatao, autor de B-Tiger. E o Hatao analisando alguma coisa caraca, gostei muito, yeah! Ele é todo animado. Só que, quando eu mando pra outra pessoa, a pessoa fala isso, faz uma. Tipo, destrói a parada. Então são habilidades diferentes. Mas, por exemplo, o Hatao tem habilidades que essa outra pessoa não tem na hora de criar a história. Aí você tem a habilidade de ensinar. Se você perguntar para o Ricardo Mango como que eu faço tal coisa de storytelling, ele não vai te saber te explicar, porque ele faz instintivo, ele faz no feeling e aí eu vou lá e dou uma podada nas coisas para melhorar. Mas ele não vai saber te explicar a parada. Ele não vai saber dar nome de técnica, ele não vai saber te orientar. Ele vai falando, mano, você tem que saber aqui, você vai sentindo e tal. Então, a habilidade de criar, a habilidade de
analisar e a habilidade de ensinar são 3 coisas diferentes e todas elas muito importantes. Então, o crítico é necessário e o professor também. Assim como o criador da coisa, seja alguém que está mexendo em fórmulas matemáticas, seja alguém que está mexendo em arte, alguém que está mexendo em literatura, enfim, né? Em língua portuguesa, em biologia, qualquer coisa. Aqueles que descobrem ou criam, aqueles que ensinam e aqueles que analisam. Então, é muito importante cada um deles. E eu pude estar em todas as posições. Mas tudo vem da criação. Então, quando eu vejo críticos de nariz em pé, empinado, se achando melhor do que os artistas, é muito decepcionante. E me afastou muito do meio de crítica tradicional. E acho que existe um nicho para isso, né? Porque a forma que eu analiso as histórias foi muito bem recebida pelo YouTube. E eu criei minha carreira em cima disso. E de acordo com o feedback de pessoas que trabalham no Japão, né, o meu método de análise para narrativa especificamente, né, é muito bom. Até porque é a parte de conhecimento que mais tem. Não tenho tanto de quadrinização, não tenho tanto de direção, não tenho tanto, né, de prosa, mas de narrativa eu tenho. E aí eu me super especializei nisso. E aí, analisando obras de uma forma mais técnica e menos artística, não negando ou diminuindo as outras formas de análise, política, artística, simbólica, etc., fazendo uma coisa mais técnica, para as pessoas entenderem as engrenagens por trás de uma história, das técnicas de manipulação emocional que o autor usa, conscientemente ou não. Muitas pessoas curtindo o canal e estão aqui assistindo a live, inclusive. Então, tratar as obras com esse respeito todo e tentar entender como que os autores sacrificam certas coisas para focar em outras, eu acho que dá muito certo. Mas a parte principal de tudo isso é respeitar quem cria. Aquele que está criando, por mais que tenha feito a história mais bosta de todas, é infinitamente mais corajoso do que o melhor e maior e mais famoso crítico de arte de todos. E convenhamos, o próprio cinema não ajudou muito nisso, tendo retratado com certa frequência críticos de arte como seres mesquinhos, snobs e desprezíveis. A não ser que estejamos falando da obra-prima da Pixar chamada Ratatouille. Claro, num primeiro momento pode parecer que esse é mais um filme que retrata críticos de maneira estereotipada, graças a Anton Ego, o sombrio e exigente crítico gastronômico que julga a comida de Remy. Mas quando chegamos no final, Ratatouille nos surpreende e mostra que essa é, na verdade, uma das mais belas e profundas reflexões cinematográficas sobre o trabalho da crítica de arte. Last night I experienced something new. An extraordinary meal from a singularly unexpected source. O retrato que Ratatouille faz dos críticos a princípio não parece ser nada inovador, porque tudo nessa história foi feito para nos indicar que Anton Ego é o grande vilão do É filme. o nome dele, né? A começar pelo sobrenome do personagem, que já deixa bem claro que o antagonista é sinônimo de egocentrismo. Mas a Pixar vai além e usa vários detalhes para também traduzir visualmente que esse crítico As sobrancelhas, o cachecol, o formato do rosto. é uma ameaça. Basta ver o design do Ego. Ele é anguloso e esguio, nos remetendo imediatamente aos clássicos vilões dos filmes animados. Sem Os olhos dele também, as sobrancelhas dele também, que botam ele como, tipo, acima do outro, desprezando quem tá na frente. contar que a estatura, as olheiras profundas e a aparência pálida estão lá para nos fazer pensar em algo como um vampiro. Até mesmo o cenário do escritório do Ego é usado para vilanizar ele. Se você reparar, a máquina de escrever dele é uma discreta caveira. E em seguida temos esse plano de cima, que mostra Caixão. claramente que o recinto tem o formato de um caixão, o que só reforça a imagem de vampiro, como se Ego fosse um parasita que suga a energia criativa de quem ele critica. Sem contar os pequenos truques de direção usados para passar a imagem de que o Ego deve ser temido. Por exemplo, as cenas em que a Tá em cima, a luz por trás. aparição do crítico mais causa um impacto são filmadas com um contra-plongé, ou seja, um ângulo visto de baixo para cima. Isso não é à toa. O contra-plongé frequentemente é usado para dar a impressão de que um personagem é ameaçador, ou então de que ele é poderoso, que é ele quem está no controle da situação. Uma técnica que combina perfeitamente com a forma como o rosto do Ego é frequentemente iluminado por baixo, como quem coloca uma lanterna embaixo do queixo para parecer assustador. Tell him to hit me with his best shot. Mas não é só uma questão de visual. O comportamento de Ego durante quase todo o filme é o de um vilão mesmo. E assim, Ratatouille já faz um discurso sobre o trabalho do crítico. E o que a postura do Ego nos ensina sobre crítica? Bom, primeiro vamos ver o que tem de errado na abordagem dele.
Em primeiro lugar, é problemática a forma como o ego se posiciona automaticamente como um adversário do artista que ele vai julgar. Sua visão é a de que ele precisa ser hostil ao artista. E ele faz isso de uma posição de YouTube é isso aí. superioridade. Graças à sua enorme soberba, Ego sente que os chefes de cozinha precisam se provar pra ele, como se fosse obrigação desses profissionais agradar o gosto dele. Até a escolha de palavras do Ego revela que, pra ele, os chefs são quase subalternos ao seu trabalho. Mas é tipo assim mesmo. Tell your chef linguist. Ainda mais de quem tem síndrome do pequeno poder, né? Quando a pessoa desconhece ganha algum destaque ou alguma autoridade, e aí instantaneamente ela se torna um tirano. Então é o canal, sei lá, do YouTube que conseguiu alguns inscritos e agora se acha o chefe, né? Tudo tem que fazer igual o que ele diz. E aí tem muita gente que fala isso de mim, inclusive. Eu me pergunto se as pessoas de fato assistiram os vídeos ou escutaram o que eu tô falando. É meio estranho para você ver que a posição, né, o público às vezes também entra nessa questão, né, de se eu não gostei é uma merda, essa série é uma merda, esse filme é uma merda, esse youtuber é uma merda, e por aí vai. Meaning that I want whatever he does to serve me. Tudo isso é reflexo do que me parece ser o maior problema do Ego. A obsessão dele com a persona que ele construiu, com a reputação que ele forjou de ser um crítico exigente e temido. Vamos relembrar rapidinho as motivações dele. Ego foi o crítico que arruinou a reputação do restaurante Gusteau's após escrever uma crítica negativa do lugar. E anos depois, o restaurante começa a brilhar novamente graças às comidas de Remy. E quando o Ego descobre isso, qual é a motivação dele em retornar ao Gusteau's? Com certeza não é um interesse genuíno em experimentar a comida. O que ele realmente quer é voltar e mostrar pra todo mundo que não, o Gusteau's continua sendo uma decepção. Ou seja, o que realmente move o personagem não é a sua paixão pela comida, mas sim sua obsessão em se manter como o dono da palavra final, em mostrar que ele nunca deve ser contrariado. Esses comportamentos do Ego são um contra-exemplo de como deve ser o trabalho de um crítico. Porque um bom crítico é, na verdade, uma pessoa muito mais interessada na arte em si, e não tão fixado em sua imagem pública ou na sua reputação como um ser acima da arte. Só que isso não quer dizer que a gente não possa tirar lições positivas sobre crítica a Tá falando de Adi Shankar aí, até eu tenho um limite, gente, foda-se, eu não sou um ser perfeito. Adi Shankar tem mais do que tomar no cu, o cara não é um artista, o cara é só um parasita egocêntrico que é uma merda. A gente sabe disso, então foda-se. Mas é um do... É ele e o cara do Castlevania, são as duas pessoas que eu não consigo manter o que eu prego. Foda-se, eles são os merdas. Tem gente que é merda mesmo, fazer o quê? Tem gente, toda regra tem exceção. E olha que eu não gosto nem de Devil May Cry nem de Castlevania. As obras originais, eu não sou fã, não ligo. E é patético o que eles fizeram. partir do comportamento do Ego. A gente viu, por exemplo, que a atitude padrão dele é ser um antagonista ao artista, partindo de uma posição hostil. E isso é um problema porque não é assim que um crítico deve se posicionar. Mas, ao mesmo tempo, bons críticos precisam sim ter uma certa dose de confronto. É como defende o crítico brasileiro Arthur Tuoto. Para fazer uma crítica, não basta simplesmente fazer uma análise passiva da obra em questão. Não basta fazer uma mera descrição técnica dos elementos que compõem a obra. O crítico precisa ir além disso e desafiar a obra. Depende do tipo, né? Depende do tipo de crítica, da análise que está sendo feita. Aí que tem os vários nichos diferentes, né? E por desafiar, eu não quero dizer que se deve ter uma posição hostil como a do Ego. Pessoalmente, eu acho que tem alguns... Esse eu não vou falar nomes para não me indispor. Mas existe... Vou falar uma pessoa que é muito famosa no YouTube. Não sei o que eu consideraria muito famoso pode ser diferente do que você considera muito famoso. Mas que eu vejo os vídeos e a pessoa fala só obviedades. E todo mundo... Caralho, tá, tipo, a pessoa fala 2 mais 2 é igual a 4. Esse filme é muito triste. Ele ficou tipo... Cara, como que alguém consome isso, sabe? A pessoa tá falando obviedades. E muita crítica, passação de pano, que eu fico, meu Deus do céu, como é... Até na hora de fala mal com jeitinho, sei lá, não sei porquê. Não vou falar quem é. Desafiar a obra significa pensar sobre o que ela tem a dizer, é colocá-la dentro de um contexto. Mas em geral eu não acompanho críticos, ponto. Não acompanho. Até para não contaminar as minhas análises, né? Mas eu não acompanho. Raramente eles têm algo a dizer que me interessa. Mas às vezes tem. Mas muitas vezes não. E é isso.
Texto histórico. Mas quando é um assunto que eu vou atrás, é que assim, uma coisa é acompanhar crítico, né? Acompanhar o crítico. Mas quando eu vou atrás, por exemplo, eu quero saber mais sobre direção de arte ou a direção de tal filme. Aí eu encontro vídeos de pessoas falando sobre isso, aí eu vou vendo. Eu falo, pô, esse aqui vídeo é legal, legal, peguei conhecimento, adquiri conhecimento, pá. Mas acompanhar crítico pra mim não é uma atividade que eu tenho no dia a dia, porque eu tô muito ocupado produzindo e criando. Ou artístico é refletir sobre seus temas, e é a partir desse confronto com a obra que o crítico vai poder tirar uma ideia e fornecer o que mais tem de valioso no trabalho dele, uma nova perspectiva. E essa é uma lição que o próprio Ego nos ensina. Tem muitos críticos patrocinados também fazendo publicidade, aí não podem reclamar do filme. Cara, isso é uma coisa muito doida, né? Porque perceba, se o incentivo do youtuber é agradar o público pra ganhar views, é ganhar views, ponto. Se o incentivo do youtuber é ganhar views, isso, em geral, vai deturpar a forma que ele fala, se isso é o trabalho dele. Porque se falar mal de tal filme gera views, a tendência vai ser essa. Se falar bem de tal filme gera views, a tendência vai ser essa. Tudo bem que, tipo, um vídeo ou outro você pode falar contra a maré e ganhar muita view, mas falando constantemente, né? Então, você tem incentivos para alimentar o que o público já quer ver. Isso é muito perigoso. You provide the food, I'll provide the perspective. Ou seja, para fazer seu trabalho bem, o crítico precisa estar disposto Vou ficar em pé que minhas costas estão doendo. a confrontar a obra. O problema é que o Ego confunde desafiar o artista com combater o artista. And you've been playing without an opponent. Uma coisa which is- boa assim que eu acho que vale a pena no YouTube por exemplo, falaram aí no chat, eu quero saber sobre o JRPG que vai ser lançado. Ver a opinião de alguém que manja de JRPG de uma forma parecida com o que eu tenho de conteúdo, de conhecimento, vai ajudar a valorizar a opinião daquela pessoa, porque eu sei que ela tem profundidade no assunto. Mas se eu não manjo de JRPG, a opinião de qualquer um pode ser válida, inclusive de quem nunca jogou o JRPG, para falar um pouco dessa experiência, né? Então, existem tipos de crítica diferentes. É importante ter isso em mente. E muita gente só deve querer escutar o óbvio para reforçar a própria opinião, né? Então, é o que eu falei, o incentivo da parada. Por isso que uma coisa que eu sempre evitei fazer no YouTube é eu não vou ficar soltando vídeo de uma coisa só por view, porque senão eu vou virar escravo daquilo. E tanto é que agora eu não estou satisfeito ou com vontade de analisar o One Piece. Então parei o Nigashima e parei a análise dos capítulos semanais, porque os capítulos eu não estou satisfeito com eles. Não quero abrir live para falar deles, eu estou desanimado. Eu não quero ser escravo das views, entendeu? Aí é importante o criador criar a comunidade em volta dele, né? E não do assunto que ele fala. E mesmo assim o canal já ficou no algoritmo escravizado. Is, as you may have guessed, against the rules. Então já vimos que o Ego pode nos ensinar algumas lições mesmo em seu estado mais negativo. Só que o personagem desperta outras importantes reflexões sobre o trabalho da crítica no volta momento e meia já mandaram uns vídeos de booktuber aqui. Eu fico, gente, é esse o nível da análise da galera? em que ele passa por uma transformação. Após tanto se opor ao Linguini e ao restaurante de Gusteau, o crítico decide experimentar um prato surpresa feito por Remy. E então vem a cena mais marcante do filme inteiro. Ego experimenta a ratatouille e é imediatamente levado para sua infância, porque o prato que a mãe dele fazia e que ele mais gostava era a ratatouille. E a partir desse ponto, o Ego vira outra pessoa. Ele é tão impactado pela experiência que toda a negatividade dele vai embora. Ele não só elogia o prato aos montes, como também escreve um texto no dia seguinte que é basicamente um tratado sobre o papel da crítica. In many ways, the work of a critic is easy. We risk very little, yet enjoy a position over those who offer up their work and themselves to our judgment. E toda essa mudança de comportamento do Ego nos apresenta ensinamentos muito valiosos sobre a crítica. O primeiro deles é que, em vez de ser hostil ao artista, o crítico precisa, na verdade, manter uma mente aberta. Por mais que muitas pessoas achem que críticos já estão predispostos a detonar todas as obras, a verdade é que nenhum crítico sério quer ter uma experiência ruim. Como Aí, quantos críticos sérios tem? Poucos. verdadeiros amantes da arte, críticos querem ser surpreendidos, eles querem ver algo bom. E para isso é preciso deixar de lado qualquer preconceito que se tenha. É por isso, por exemplo, que você vai ver críticos como o Pablo Vilaça torcendo para que o novo Transformers seja bom.
Mesmo que ele deteste todos os capítulos anteriores da franquia, ele sabe que um crítico deve estar aberto à possibilidade de ser surpreendido positivamente por cada filme. E é exatamente isso que o Ego aprende no fim de Ratatouille. Sua arrogância e preconceito com o restaurante de Gusteau eram tão grandes que ele sequer considerava a possibilidade de ter uma boa experiência com a comida deles. E quando ele é pego de surpresa por algo incrível, o impacto é tão grande que ele muda completamente sua visão sobre o papel do crítico. But there are times when a critic truly risks something, and that is in the discovery and defense of the new. A segunda grande lição que o final de Ratatouille nos dá é que críticos precisam continuar aprendendo. Porque por mais que um crítico tenha estudado, por mais que ele tenha anos de experiência, é fundamental que ele tenha também a humildade de reconhecer que ele não chegou ao seu limite. Reconhecer que ele pode continuar aprendendo. E uma das... Igual eu falei, as habilidades são diferentes também. Você criar ajuda muito a desenvolver várias dessas habilidades. Então, inclusive, né, no final desse ano, quando eu finalizar vários trabalhos, eu vou tirar para mim um arco de treinamento para revisar tudo que eu já fiz, todo o material que eu já estudei e mais. Tanto narrativa, quanto simbolismo, quanto ocultismo, para novos horizontes. Sempre dá para estudar mais, sempre dá para conhecer coisas novas, e também sempre dá para olhar para trás e ver que não tem nada de errado em você mudar de opinião sobre as ideias que você defendeu antes como crítico. O melhor exemplo disso no filme é como o Ego reavalia a sua opinião sobre o lema de Gusteau: todo mundo pode cozinhar. Desde o começo do longa, a gente já sabia que o Ego detestava essa frase. Mas no final, quando o Ego descobre que o prato maravilhoso que ele experimentou foi feito por um rato, ele é humilde o suficiente para reavaliar a sua posição. E aí, o Ego finalmente entende o que o chefe Gusteau realmente quis dizer com o seu lema. Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere. Com essa cena, Ratatouille nos relembra que críticos são pessoas como nós, e que, portanto, eles não precisam ter medo de mudar de opinião. Faz parte da experiência humana mudar de ideia. E assim, vemos que uma dose de autocrítica também é essencial, porque assim o crítico enriquece sua visão e reconhece como ele pode melhorar cada vez mais como profissional e como ser humano. I will be returning to Gusteau soon, hungry for more. E a última grande lição que temos com o fim de Ratatouille é sobre como pode ser saudável a relação Caralho, os ratos do esgoto mexendo na comida. Aí não, mano, chama a vigilância sanitária. Entre o crítico e o artista. Muitas vezes, nossa tendência é enxergar artistas e críticos como oponentes, como se um lado quisesse o mal do outro. Mas Ratatouille nos lembra que não precisa ser assim. Porque, no fundo, o crítico e o artista são unidos por algo fundamental que eles têm em comum: a paixão pela arte. Ambos são pessoas tão fascinadas com a arte que decidiram dedicar o resto de suas vidas a ela. A diferença é que um optou por criar a obra e o outro optou por analisá-la. Claro, uma crítica negativa pode ter fortes efeitos, mas a gente se foca tanto nessa negatividade que parecemos esquecer a importância que uma crítica positiva pode ter para um artista. Ora, se o que críticos mais querem ver é boa arte sendo criada, é natural que eles, às vezes, sejam também aliados dos artistas. Não só estimular... Mano, na internet é só leigo fazendo crítica brutal pra acabar com o artista, ele nunca mais voltar a fazer. Aí o cara posta o primeiro desenho dele, o cara fala, mano, desiste, esquece, você não tem talento pra isso não, seu merda. A criatividade Tudo bem deles... que isso não é um crítico, mas o nível da comunidade no Brasil é descer pra baixo. Surprise me! Como também sendo defensores da arte que eles julgam merecer mais reconhecimento. The world is often unkind to new talent, new creations. The new needs friends. Em sua crítica de Ratatouille, o crítico do The New York Times, A.O. Scott, afirmou Isso que é um cretino, não é um crítico. É um público random. O público random não é... Não tô falando de críticos, mas... Ele falou que uma crítica pode destruir, a crítica pode vir de qualquer um, não só de um crítico, né? Então tem muita gente que acaba com os sonhos dos outros logo no início. Um dos mais persuasivos retratos de um artista já feitos em filme. Se referindo, é claro, ao Remy. E eu concordo com o Scott. Mas eu iria além disso. Ratatouille é também um dos mais brilhantes retratos de um crítico já feitos em filme. O longa nos engana por um tempo, fazendo a gente pensar que essa é mais uma representação negativa sobre esses profissionais. Só que depois ele demonstra ter um olhar humanizado, complexo e poético sobre o trabalho do crítico e da relação dele com o artista. E é por isso que Ratatouille vai sempre ser relembrado não só como uma carta de amor àqueles que criam arte, mas também àqueles que nos ajudam a apreciá-la com ainda mais gosto. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Ratatouille não é só, pra mim, uma das melhores animações da Pixar, é também, pra mim, uma das melhores animações já Eu feitas. acho só muito curioso, né? Como normalmente a galera de anime não vai muito pro cinema, a galera de cinema não vai muito pra anime, né?
E ambos têm preconceitos um com os outros. Não que seja o caso aqui do Max. Tô falando só de curiosidade mesmo, né? E ambos têm preconceitos um com o outro. Sinistro, né? No final, tá todo mundo na bolha. Tem sim. Qualquer um que procurar por aí. Outro dia no Twitter, inclusive, o cara falar: sei que quem vê anime, lê mangá, é uma merda, não sabe o que é arte de verdade. Deveria ler um Dostoiévski. Mandaram isso lá no Twitter esses dias. Sim, mano. Esquece essa porra. Mas muito bom vídeo. Muito bom vídeo. Legal, legal, legal. Eu, como crítico, falo: foda-se os críticos. Faça sua arte. E é isso aí.